Ei, você aí! Já se sentiu no meio de uma batalha que parece não ter fim, cercado por inimigos de todo tipo, problemas que teimam em não se resolver, pessoas que te puxam para baixo, medos que te assombram, ou até aquela luta interna contra o desânimo, contra a vontade de jogar a toalha? A gente se sente pequeno, acuado, talvez até ferido. As ondas da morte e da desesperança parecem querer nos afogar. As trombetas da angústia soam alto nos ouvidos. Nessas horas, o que a gente mais quer é uma rocha firme para se agarrar, né? Uma fortaleza onde a gente possa se esconder e recuperar o fôlego. Um escudo para se proteger dos golpes. Uma luz para iluminar a escuridão da batalha. E mais do que tudo, a gente anseia por força. Uma força que não venha da gente mesmo, porque a nossa já está no fim. Uma força que nos levante, que nos ensine a lutar, que nos dê agilidade para desviar dos ataques e poder para revidar, para avançar mesmo quando o exército contrário parece gigante. A gente clama por um libertador, alguém que ouça o nosso grito lá do fundo do poço e venha com poder para nos resgatar. Alguém que não apenas nos defenda, mas que nos treine para a guerra, que nos equipe com as armas certas, que nos dê a vitória. Um campeão que lute ao nosso lado, ou melhor, que lute em nós. Pois bem, essa experiência de clamar na angústia e receber uma força sobrenatural, essa descrição de um resgate poderoso e de um treinamento divino para a batalha, está toda detalhada num dos salmos mais vibrantes e cheios de ação da Bíblia. É o grito de guerra de alguém que foi arrancado das mãos dos inimigos e capacitado para vencer. E quando pensamos nesse poder que vem do alto para nos fortalecer na luta, nesse combate contra as forças que nos oprimem, nosso olhar se volta imediatamente para o grande general do exército celeste, o arcanjo São Miguel, o guerreiro por excelência. Hoje, vamos mergulhar nesse cântico de batalha e vitória. Vamos descobrir a fonte da verdadeira força e aprender a invocar o poder que nos capacita a enfrentar qualquer gigante. E vamos clamar a São Miguel para que ele seja nosso instrutor, nosso escudo e a força dos nossos braços na luta diária. Prepare-se para sentir seus músculos espirituais sendo fortalecidos e a coragem de um guerreiro invencível encher o seu peito. Vamos começar ouvindo com o coração atento esse relato impressionante de resgate e empoderamento. Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés, e montou num querubim, e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz. E houve saraiva e brasas de fogo, mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou.
tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais fortes do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Retribuiu-me, pois, o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus salto uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir aqueles que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor. Mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, livras-me do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Grandes coisas faz para o seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Que salmo! É um filme de ação e aventura em forma de oração, cheio de imagens fortes, de um poder avassalador que vem em resgate e de uma capacitação incrível para a batalha. Mas como é que a gente pode experimentar essa força toda, esse livramento, esse treinamento para vencer as nossas próprias guerras do dia a dia? Como trazer essa energia do Salmo 18 para dentro da nossa realidade? Vamos mergulhar nessa reflexão. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Salmo já começa com uma declaração de amor que é também uma declaração de dependência e reconhecimento. A verdadeira força vem dele. E aí chovem os títulos: rochedo, lugar forte, libertador, fortaleza, escudo, força da salvação, alto refúgio. É como se o salmista quisesse usar todas as palavras possíveis para descrever a segurança e o poder que ele encontra nele. Na nossa vida isso significa: quando a batalha aperta, para onde você corre? Qual é a sua rocha? Onde você busca refúgio e força? O Salmo aponta a direção certa, a atitude-chave. Invocarei o nome do Senhor.
e ficarei livre dos meus inimigos. A invocação, o chamado confiante, é a chave que abre a porta para o livramento. E ele descreve a situação desesperadora: tristezas de morte, torrentes de impiedade, tristezas do inferno, laços de morte. É o fundo do poço. É quando a gente acha que não tem mais saída, que o inimigo já venceu, mas mesmo ali, na angústia, invoquei. Clamei. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Não importa quão fundo seja o buraco, o grito de quem confia chega até lá em cima. E a resposta não é uma ajudinha qualquer, é uma intervenção cósmica. Então a terra se abalou. Os fundamentos dos montes se moveram. Fumaça, fogo, carvões, abaixou os céus. Desceu. Escuridão. Montou num querubim. Voou. Trovão. Setas. Raios. Uau! Que descrição! É a imagem de um poder tão imenso, tão avassalador, que a natureza inteira reage, trazendo para nós, quando clamamos com fé na nossa angústia, uma força poderosa se move em nosso favor nos bastidores do mundo espiritual. Coisas que pareciam impossíveis começam a acontecer. É um poder que abala as estruturas dos nossos problemas. O resgate é pessoal. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Ele se abaixa até nós e nos puxa para fora do afogamento, das muitas águas, dos problemas, das angústias, dos inimigos. Livrou-me do meu inimigo forte, pois eram mais fortes do que eu. Reconhecer que o inimigo, seja ele qual for, um vício, um problema financeiro, uma pessoa perseguidora, uma força espiritual maligna, é mais forte que nós, é o primeiro passo. A libertação não vem da nossa força, mas da dele, que é infinitamente maior. E ele nos tira da calamidade e nos leva para um lugar espaçoso, um lugar de liberdade, de alívio, de novas possibilidades. Por quê? Porque tinha prazer em mim. Que coisa linda! Não é por mérito, mas por amor. O Salmo fala da recompensa pela justiça e pureza das mãos. Isso nos lembra da importância de buscarmos viver corretamente, de guardarmos os caminhos do bem. Não que isso compre a ajuda, mas demonstra um coração que deseja estar alinhado com aquele que é a fonte da força. Ele é benigno com o benigno, sincero com o sincero, puro com o puro. Mas com o perverso, ele se mostra indomável. Ele livra o aflito, mas abate o orgulhoso, olhos altivos. E aí vem a capacitação para a vida e para a batalha. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Ele não só nos tira do buraco, mas nos dá luz para enxergar no escuro, para saber para onde ir. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus, salto uma muralha. E que poder! Com ele enfrentamos multidões de problemas, esquadrão, e superamos obstáculos intransponíveis, muralha. Nada pode nos deter. Ele é o caminho perfeito, a palavra provada, o escudo seguro. E ele nos equipa pessoalmente. Deus é o que me cinge de força. Cingir é como colocar um cinturão de poder. Aperfeiçoa o meu caminho. Tira os obstáculos, aplaina a estrada. Faz os meus pés como os das servas. Pés ágeis, rápidos, firmes, capazes de andar em lugares altos e perigosos sem cair. Põe-me nas minhas alturas, nos coloca em posição de vantagem, de segurança, e o treinamento específico para a luta. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Ele nos treina, nos dá a habilidade para lutar as batalhas da vida, sejam elas espirituais, emocionais ou práticas. E nos dá uma força tão grande que conseguimos quebrar o que parecia inquebrável, um arco de metal. Ele nos dá o escudo da tua salvação, sua mão direita nos sustenta, e até a sua mansidão, ou clemência, bondade, nos torna grandes. Com essa força e equipamento, o resultado é vitória. Alargaste os meus passos, meus artelhos não vacilaram.
Caminhamos firmes, persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os. Caíram debaixo dos meus pés. Que virada de jogo! Aquele que estava acuado agora persegue, alcança e vence completamente os inimigos. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. A força para lutar e a vitória vem dele. Ele nos dá até o pescoço dos inimigos, um símbolo de domínio total. Quando eles clamam por ajuda, não há resposta para eles. Nós os esmiuçamos como pó, os descartamos como lama. É a vitória total sobre aquilo que nos oprimia. O livramento se estende às contendas do povo e nos eleva a uma posição de honra. A obediência e o respeito vêm até de quem não nos conhecia. Os inimigos que sobram descairão e se esconderão amedrontados. A conclusão é um hino de louvor e gratidão. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo. É Deus que me vinga, me livra, me exalta. E a promessa final de bênção contínua para Davi e sua semente para sempre. Viver o Salmo 18 é amar nossa fortaleza, clamar na angústia, esperando o resgate poderoso, receber a força e a luz que vem do alto, deixar-se treinar para as batalhas da vida e avançar com coragem para vencer os inimigos, sabendo que a vitória é garantida por aquele que nos cinge de força. É uma jornada do desespero ao triunfo. E para ser nosso capitão nessa jornada, nosso treinador para a batalha, nosso libertador poderoso que vem em nosso socorro, quem melhor que São Miguel Arcanjo, o guerreiro que personifica a força e a vitória divina? Vamos agora invocar sua presença e seu poder, pedindo que ele nos revista com a força deste salmo para as batalhas da nossa vida. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, fortaleza dos combatentes, rochedo inabalável, libertador poderoso e nosso alto refúgio, nós vos amamos e invocamos vosso nome potentíssimo, inspirados pela força triunfante do Salmo 18. Vinde em nosso socorro nas batalhas desta vida. Quando as tristezas de morte nos cercarem, São Miguel, quando as torrentes de impiedade ameaçarem nos afogar, quando as tristezas do inferno nos cingirem e os laços de morte nos surpreenderem, ouvi o nosso clamor. Levai nossa súplica àquele que ouve desde o seu templo. Vinde com poder para nos resgatar. Manifestai a força daquele que se indigna contra a injustiça que sofremos. Que a vossa intervenção faça a terra tremer sob os pés dos nossos inimigos. Vinde como fogo consumidor contra as obras do mal. Abaixai os céus e descei em nosso auxílio. Montai sobre os querubins e voai rapidamente para nos socorrer. Que a vossa presença seja como o resplendor que dissipa as nuvens escuras da nossa vida e como o trovão que apavora as hostes inimigas. Lançai as setas e os raios celestiais contra aqueles que nos atacam espiritualmente. Desbaratai os planos do maligno. Enviai vosso poder desde o alto, São Miguel, e tomai-nos pela mão. Tirai-nos das muitas águas dos problemas, das angústias, das aflições. Livrai-nos do nosso inimigo forte. Seja ele um vício, uma situação opressora, uma pessoa mal intencionada ou uma força espiritual das trevas. Libertai-nos daqueles que nos odeiam e são mais fortes do que nós. Quando eles nos surpreenderem no dia da nossa calamidade, sede vós o nosso amparo. Trazei-nos para um lugar espaçoso de liberdade e paz, porque sabemos que temos o vosso favor. Intercedei para que sejamos recompensados por nossa busca de justiça e pureza. Ajudai-nos a guardar os caminhos retos e a não nos apartarmos daquele a quem servis. Fortalecei-nos para sermos sinceros e para nos guardarmos da iniquidade. Sede vós, São Miguel, o instrumento da retribuição divina, conforme a nossa busca pela retidão. Mostrai-vos benigno e sincero conosco, que buscamos a vós com humildade.
livrai-nos, como povo aflito, e ajudai a abater os olhos altivos do orgulho em nós e nos nossos adversários. Acendei a candeia da nossa fé, São Miguel. Iluminai as nossas trevas com a vossa luz celestial. Que possamos enxergar o caminho mesmo no meio da noite mais escura da provação. Com a vossa força, que possamos passar pelo meio de um esquadrão de dificuldades. Com o vosso auxílio, que possamos saltar uma muralha de obstáculos. Revesti-nos da perfeição do caminho divino, provai em nós a palavra fiel, sede vós o nosso escudo, impenetrável contra todos os dardos inflamados do inimigo. Cingi-nos de força, ó capitão dos exércitos celestes. Aperfeiçoai o nosso caminho neste combate da vida. Fazei os nossos pés espirituais como os das servas, ágeis, firmes, capazes de andar nas alturas da vida espiritual sem cair. Ensinai as nossas mãos para a guerra. Adestrai-nos, São Miguel, para o combate espiritual. Dai-nos a estratégia certa, a coragem necessária, as armas adequadas. Fortalecei nossos braços para que possamos quebrar o arco de cobre das resistências mais duras, das fortalezas do inimigo em nossa vida e no mundo. Dai-nos o escudo da tua salvação, que a vossa mão direita nos sustenha, que a vossa intercessão nos engrandeça em força e virtude. Alargai os nossos passos debaixo de nós, para que os nossos artelhos não vacilem na caminhada da fé. Com vós à frente, ó General Invencível, que possamos perseguir os nossos inimigos espirituais, o pecado, o medo, o desânimo, as forças do mal, e alcançá-los. Que não voltemos atrás, senão depois de os ter consumido, que possamos atravessá-los, de sorte que não mais se levantem contra nós, que eles caiam debaixo dos nossos pés, cingi-nos continuamente de força para esta peleja. Fazei abater debaixo de nós aqueles que contra nós se levantam. Entregai-nos o pescoço dos nossos inimigos, para que possamos destruir o poder do mal em nossa vida. Quando nossos adversários clamarem por ajuda às forças erradas, que não encontrem resposta, que possamos esmiuçá-los como o pó diante do vento, deitá-los fora como a lama das ruas. Livrai-nos das contendas e exaltai-nos sobre os que se levantam contra nós. Livrai-nos do homem violento. Nós vos louvaremos, São Miguel, e cantaremos louvores ao nome daquele que é o nosso rochedo e a nossa salvação. Usai de benignidade para conosco, como filhos protegidos por vós para sempre. São Miguel Arcanjo, fortaleza nossa, nosso libertador, nosso escudo. Cingi-nos de força para as batalhas da vida, ensinai-nos a lutar e dai-nos a vitória. Amém. Uau! Que injeção de ânimo e força! Sentir que podemos ser equipados assim para as nossas lutas, que temos um poder imenso à nossa disposição quando clamamos e que São Miguel está pronto para nos treinar e liderar. Isso muda completamente nossa postura diante das batalhas, e essa força, essa coragem é para ser usada agora mesmo. Respire fundo e sinta essa força divina te preenchendo, te cingindo como uma armadura. O Salmo 18 é a prova de que, mesmo começando no fundo do poço, podemos terminar cantando vitória. Ele nos mostra que nosso clamor na angústia move os céus, que um poder imenso vem em nosso resgate e que somos equipados e treinados para vencer qualquer inimigo, qualquer batalha. E temos em São Miguel Arcanjo o nosso grande aliado nessa jornada de fortalecimento. Ele é o general que nos lidera, o mestre que nos ensina a lutar, o escudo que nos protege, a força que nos impulsiona. Não estamos sozinhos nas trincheiras da vida. Quando a batalha apertar, lembre-se do Salmo 18. Lembre-se do poder que te resgata e te equipa. Invoque São Miguel. Peça a ele: cinge-me de força. Ensina minhas mãos para a guerra.
Leve essa força com você hoje. Vista essa armadura espiritual. Saiba que você é mais forte do que pensa, porque a sua força não vem de você, mas daquele que é o seu rochedo e seu libertador, e do arcanjo que luta ao seu lado. Enfrente suas batalhas com coragem. Você sentiu essa força te renovando? Se essa oração e a mensagem do Salmo 18 te deram mais coragem para enfrentar suas lutas, deixe seu amém ou um São Miguel, minha força, nos comentários. Queremos formar um exército de fé aqui e compartilhe essa força. Mande este vídeo para alguém que está precisando de um impulso de coragem, de um treinamento para suas batalhas. E se ainda não faz parte do nosso batalhão, aliste-se agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos continuar juntos, nos fortalecendo na fé e na proteção de São Miguel Arcanjo. Marche com força e confiança.